Você não é livre quando faz tudo que deseja, não é clickbait. Nesse momento você deve estar curioso ou até me achando um completo idiota, mas eu te garanto que se você ficar comigo nesse vídeo mais alguns minutos, eu vou te explicar exatamente por que eu estou dizendo isso. Suponhamos que você vive em um mundo onde você pode fazer exatamente o que quer. Todo desejo que vem à sua mente você consegue realizar. Quer tomar um sorvete? Você pode. Quer ir viajar para algum lugar? Você pode. Quer abraçar árvores? Você pode. Quer sair voando por aí, soltando laser pelos olhos, partindo ao meio quem gosta de viajar, tomar sorvete e abraçar árvores? Você também pode. Viu só? Em poucos segundos, vimos que a liberdade é bem mais complexa do que parece, pois se todos puderem realizar qualquer desejo, caos e descontrole social tomam conta. Preste atenção nesse ambiente hipotético que imaginamos. Estava tudo indo bem enquanto os desejos se resumiam a tomar sorvete, ir viajar para algum lugar legal, abraçar árvores, mas quando nos encontramos com uma pessoa cujos desejos invadem os direitos fundamentais de outro indivíduo, vemos que a realização de qualquer desejo afeta outras pessoas de forma negativa. Mas vamos deixar a moral de lado por enquanto e vamos focar no ponto de fazer somente o que desejamos. Se você faz exatamente tudo o que deseja, então você não é nem um pouco livre, você é só um escravo dos seus desejos. Seus desejos não são realmente seus, eles não foram moldados e lapidados por você mesmo. Os desejos surgem na sua mente sem a sua escolha racional e livre. Você não foi livre para escolher o que desejar. O desejo simplesmente surgiu. Logo, a ideia de liberdade pode ser questionada por esse ângulo, uma vez que não somos livres para desejar. E mesmo que ocorra a realização de tais desejos, não seria liberdade de fato, pois a escolha do que seria o desejo não foi uma escolha livre e racional. Entendeu por que eu disse que você não é livre quando faz tudo o que quer? Mas então, quando você é livre, o que é liberdade de fato? Vamos começar com a etimologia da palavra liberdade. A palavra liberdade tem origem do latim, libertas, que deriva de liber, significando homem livre. A palavra liber tem a mesma origem da palavra grega eleuteros, que também significa livre. A palavra libertas significa a condição de quem é livre, ou seja, que tem a capacidade de agir por si mesmo de forma autônoma e independente. A liberdade é um tema que tem sido estudado por vários campos da filosofia ao longo da história e por vários filósofos. Descartes, por exemplo, disse: a liberdade consiste unicamente em que, ao afirmar ou negar, realizar ou enviar o que o entendimento nos prescreve, agimos de modo a sentir que, em nenhum momento, qualquer força exterior nos constrange. A liberdade está relacionada com a nossa capacidade de agir de acordo com o que a razão ou o entendimento nos orienta, ou seja, somos livres quando nossas ações estão em acordo com as nossas próprias reflexões e decisões racionais. A verdadeira liberdade ocorre quando, ao agir, não sentimos que estamos sendo forçados por algo ou alguém de fora. A liberdade, então, é a sensação de que nossas escolhas são feitas de forma autônoma e sem coerção externa. Resumindo, a liberdade não é apenas a capacidade de fazer qualquer coisa, mas sim a capacidade de agir de acordo com a razão, sem a sensação de estar sendo controlado ou pressionado por forças externas. A verdadeira liberdade é, portanto, a autonomia da razão sobre as nossas ações. Para Jean-Paul Sartre, por exemplo, a liberdade é a condição ontológica do ser humano. O homem é, antes de tudo, livre. E o tema da liberdade é um núcleo central do pensamento de Sartre. Sua tese afirma que a liberdade ou é absoluta ou então não existe. O homem só não é livre para não ser livre, pois está condenado a fazer escolhas, e a responsabilidade de suas escolhas é tão opressiva que surgem escapatórias através das atitudes e paradigmas de má fé, onde o homem aliena-se de sua própria liberdade, mentindo para si mesmo através de condutas e ideologias que o libertam da responsabilidade sobre suas próprias decisões. Ou seja, ser livre também é aceitar a responsabilidade pelas consequências das próprias escolhas. O fato de não escolher já é uma escolha, porém, as escolhas podem ser mais ou menos conscientes. Quando ela não é clara para o homem, quando os motivos dela não são claros, a escolha transforma-se em condenação, pois de qualquer maneira haverá uma escolha, você escolhendo ou não. Como você pode ver, quanto mais nos aprofundamos na busca pela liberdade verdadeira, mais questões aparecem e que, em vez de clarear nossas ideias, só trazem mais questionamentos. Mas agora vamos falar um pouco sobre o que eu falei no início do vídeo, sobre a liberdade estar ligada com alguma forma de moral e responsabilidade social. Quando o indivíduo é inserido em uma sociedade, suas liberdades de escolha passam a estar sujeitas ao julgamento legal e será regulada por órgãos do Estado que governa tal sociedade, que, pelo menos na teoria, visa mitigar os efeitos prejudiciais das atitudes livres de outro ser humano que não exerce liberdade de uma forma responsável, prejudicando assim não somente ele próprio, mas uma sociedade no geral.
Quando as suas escolhas de liberdade ofuscam ou invadem a liberdade de outros membros da sociedade, você será detido e julgado à medida das leis estabelecidas no seu estado. Isso não significa que absolutamente todas as vezes em que um estado retira a liberdade de um indivíduo, ele agiu de forma legítima. Mas então não deveria existir regras? Deveríamos viver numa sociedade onde não existem leis? Não, absolutamente não. A liberdade dos indivíduos em uma sociedade civilizada deve sim ser objeto de muita vigilância, não apenas pelas forças militares de um Estado, mas também por todos nós que acreditamos na liberdade de forma justa, pois existe sim uma responsabilidade em cada escolha que tomamos e cada ato que decidimos fazer. E existem indivíduos que não têm a mesma responsabilidade social que outros, e por muitas vezes agridem, invadem e ofuscam a liberdade de outros, fazendo assim com que a sociedade e seus governantes devam escrever um conjunto de leis para gerir um Estado de forma agradável para a maioria. Isso não significa de forma alguma que eu concorde com o nosso conjunto de leis de forma total ou qualquer outro que você citar, porém seria burrice eu dizer que uma sociedade não deva ter um conjunto de leis e punições para quem as infringe. Não podemos depender somente da boa vontade de alguns indivíduos nefastos para tomarem decisões responsáveis que não irão afetar e prejudicar muitos à sua volta ou uma sociedade por completo. Algumas pessoas não são capazes de tomar boas decisões. Então, vimos que ser livre não é fazer somente o que deseja, pois se for assim você será escravo do desejo. Vimos também que a liberdade não é a ausência de regras, pois se fosse assim, muitos que exercem sua liberdade também estariam praticando uma espécie de tirania sobre os outros. Vimos que a liberdade muitas vezes está ligada com a moral e a responsabilidade, tanto com a sociedade em que habita, quanto para nós mesmos. Então, o que é liberdade? Bom, na minha opinião, a liberdade pode ser notada naqueles momentos em que, em nome seja do bem-estar do outro, em nome da nossa saúde, ou em nome de qualquer outra coisa, a gente decida por livre e espontânea vontade usar a nossa liberdade para fazer a escolha de não realizar algum desejo. Se fosse para definir a liberdade de uma forma simples, eu diria que é a não realização de certos desejos que vêm mascarados de liberdade, mas que muitas vezes são liberdade apenas para os donos desses desejos, pois para outros pode ser encarado como tirania, algo bem distante de liberdade. Ou seja, mais do que fazer tudo o que desejamos, a liberdade aparece exatamente quando deixamos de fazer algo, naqueles momentos em que deixamos de realizar algum desejo, pois a privação de um desejo próprio, decidida de forma consciente e responsável, é a maior expressão de liberdade de todas. Irônico, não é? A liberdade está em não fazer o que deseja. Quem poderia imaginar? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. O fato de você ter ficado comigo até aqui significa muito para mim. E eu preciso te pedir uma coisa agora. Se esse vídeo te ajudou ou te entreteu de alguma forma, se fez você ficar aqui comigo durante alguns minutos, por favor, dá um like, deixa um comentário nesse vídeo e se inscreve no canal. É uma coisa que não demora 30 segundos para você e não custa nada, é totalmente de graça, mas que para mim muda tudo. Mas se de tudo você não quiser fazer isso, tudo bem, a gente se encontra na próxima e da próxima vez eu consigo sua inscrição. Um beijo para você e até mais.